No meu vídeo O Nome de Deus, eu falei que a ciência descobriu que em nosso DNA está gravado as siglas do nome de Deus, representada pelas letras YHWH. E agora trago um trecho da reportagem e dados científicos sobre isso, pois muito diferente do que querem que você pense, a maioria de todos os cientistas do mundo acreditam e defendem a crença em Deus. Meu nome é Paulo, do canal Investigador da Fé, e vamos verificar essas evidências juntos. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Não vamos entrar na questão do design inteligente agora, pois tornaria o vídeo muito extenso e complexo. Se quiserem, curtam e comentem o vídeo que eu faço sobre esse assunto específico, trazendo todas as evidências científicas sobre isso. Mas para isso, preciso realmente da sua participação em curtir, comentar e se inscrever. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. Prestaram atenção? A ciência está encontrando provas e evidências de um ser superior. Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Esse é Marcos Nogueira Eberlin, químico brasileiro, cientista, ex-professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas e é membro da Academia Brasileira de Ciências, recebendo a Ordem Nacional do Mérito Científico em 2005. E em 2016, Eberlin recebeu a Medalha Thompson, que equivale quase a um prêmio Nobel da ciência. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Prestaram atenção um grupo de cientistas brasileiros sendo apoiados por universidades em conjunto com renomados cientistas americanos. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Aliás, Darwin, ao contrário da crendice popular, não era ateu, e sim agnóstico, que são pessoas que acreditam que o entendimento de Deus está além da nossa compreensão. Em seu livro A Origem das Espécies, ele deixa claro que seu estudo não tinha intenção de atacar a religião, na página 545. E para completar, o próprio Darwin admite na página 201, no capítulo Modos de Transições, que se houvesse um organismo complexo o suficiente que não pudesse ser explicado em etapas, seu estudo seria inválido e sua teoria estaria errada. Pois bem, esse organismo existe, o flagelo molecular, mas é assunto para outro vídeo, mas vai depender da sua participação. E o homem mais inteligente do mundo, Stephen Hawking, escreveu em seu livro mais importante chamado Breves Respostas para Grandes Questões, das páginas 33 até 38, admite que não exclui a existência de Deus, de forma alguma.
Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Ele está presente nas asas das borboletas, de tudo na natureza. O que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. We cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. Apesar de todo o avanço da medicina,
cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. A gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Se você ainda não percebeu com esse vídeo, isso muda tudo o que a maioria das pessoas religiosas ou não entendiam sobre a ciência e sobre a religião. Elas nunca foram inimigas, nem separadas. Deus é Deus da ciência, de todo o conhecimento e de todo o saber. Então, logo, não é preciso o cristão temer as descobertas da ciência, pois, sendo Deus real, a ciência apenas trará à luz aquilo que já deveríamos saber, que do nada, a matéria e tudo o que o universo se formou surgiu e foi se desenvolvendo de uma forma inteligente, até ser tudo o que é hoje. E podemos ter em mente agora que a ciência está entendendo esse ser superior. Claro que a ciência nunca vai poder comprovar Deus, pois para isso Deus teria que ser medido, pesado, fotografado e analisado, como tudo que a ciência depende para comprovação. E se isso fosse possível, meus irmãos, nosso Deus seria pequeno demais.